Olá a todos, aqui é Fabiano, espero que estejam todos bem. Estamos no mês de outubro de 2020, um ano muito conturbado no contexto mundial, muitas informações e desinformações, inclusive, proveniente da mesma fonte, o que nos causa aí uma terrível confusão mental. Perante isso, resolvi fazer alguns comentários e observações em relação a este livro aqui, Manual Politicamente Incorreto da Ciência, de Tom Battle, jornalista investigativo americano. Esta edição 2018. São pouco mais de 240 páginas, organizados em 14 capítulos, com temas análogos, temas semelhantes. E, de cara, o autor já descasca a ferida que está sendo escondida pela grande mídia em relação à farsa do aquecimento global. O primeiro capítulo é sobre o aquecimento global e ele aborda a questão do Climagate, ou Climategate, onde, em 2009, muitos e-mails entre cientistas acabaram vazando, e entre eles, muitos documentos também, solicitando a utilização de dados favoráveis à obtenção de determinados resultados para que o objetivo do trabalho encomendado fosse atingido. No capítulo 2, ele fala sobre a fissão nuclear, as vantagens da fissão nuclear em relação às outras fontes de energia, a energia eólica, energia solar, energia elétrica, comparando a questão do impacto ambiental, e a energia de combustíveis fósseis. Traz um dado bastante interessante, o urânio comparado com o carbono, o urânio é capaz de produzir 10 bilhões de vezes mais energia, por exemplo, que o carbono. O capítulo 3 ele fala sobre a questão da falta de solidez nos resultados que esta ciência, aqui ele já começa a transformar a ciência com C em ciência com cifrão, em provar que há mutações nos 3 principais eventos nucleares até hoje conhecidos, né? A bomba de Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl. Traz dados que confrontam com os dados apresentados por estes cientistas com cifrão. Então há aí uma enorme dúvida. O capítulo 4 e 5, ele migra para a questão mais farmacêutica, controle de doenças. No 4 ele fala um pouco sobre homeopatia, evocando lá a teoria da hormese, pequenas doses podem estimular. Também dá para lembrar a questão de Paracelsus lá, né? Tudo é veneno, nada é veneno, tudo depende da dose. O capítulo 5 é muito interessante, ele fala sobre o DDT, né, um inseticida descoberto em 1874, muito utilizado na década de 50 e 60, no século 20, para combate a vetores de doença, malária, tifo, peste bubônica. Esse inseticida foi responsável pela salvação de mais de 4 milhões de pessoas ao ano, somente na África. Também foi muito utilizado na Guiana. Só que, neste interim, um determinado grupo de interesse financeiro, bem conhecido, com sede num país em formato de bota, numa cidade que tem um estádio muito antigo, muito conhecido, e que também tem um clube de futebol bastante popular, que coincidentemente é muito comprometido com o controle populacional. Então esse clube acabou injetando bastante recurso financeiro para destruir o DDT, né? Desconstruir o DDT, através de resultados aí muito polêmicos, não acabou sendo banido. No capítulo 6 ele fala sobre a biodiversidade e tem um conflito, um paradoxo bem grande ali, que segundo esse politicamente correto da ciência, o ser humano é responsável pela extinção de muitas espécies. Talvez se ele tivesse seguido na sequência do capítulo 1 até o capítulo 4 ficaria melhor, mas tudo bem. Então, o paradoxo é que o desenvolvimento causa a extinção de espécies, mas
nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, houve mais de 25% das espécies sendo descobertas de mamíferos. Então, né, estranho no mínimo. O capítulo 7 eu vou pular, mas vou retornar lá na frente. No capítulo 8, 9 e 10, ele fala a respeito da clonagem, da utilização de células-tronco e da decodificação do genoma. Todos esses 3 capítulos têm um voal vendido pela mídia na busca da cura por doenças. Mas ele traz uma questão muitíssimo interessante. Já que essas fundações, esses institutos que fazem essas pesquisas são altamente financiados por governos, não haveria aí, por trás desse voal, um darwinismo econômico, uma busca pela vida longa, pelo rejuvenescimento desses iluminados financeiramente responsáveis por essas instituições? Bem interessante, né? O capítulo 11 também vou pular, vou retornar, e finalmente ele fecha no capítulo 12, 13 e 14, que é o conflito entre a religião e a ciência moderna. Segundo ele, começou lá em 1859, com a publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Lembremos, para implantar uma nova crença, a crença antiga precisa ser destruída. Portanto, aqui parece-me, perante a percepção pessoal minha, uma aceleração da aproximação do Estado ou dos estados, dos governos, com determinados grupos de interesses cientistas para destruir a antiga crença, o criacionismo, e implantar uma nova crença, o evolucionismo. O Estado se fundamenta nesta ciência para implantar determinadas ações, e a ciência acaba sobrevivendo do Estado, através de financiamento, para as suas atividades. Então há uma simbiose entre os dois, porém um parasitismo dos dois perante ao plebeu. Bom, pessoal, então no livro, capítulo 7, cujo título é AIDS na África, uma epidemia política. Bom, relembrando, a AIDS surgiu no século passado, década de 80, inicialmente na África, após se expandiu. Vários sintomas com causa desconhecida. No ano de 1985, houve uma reunião de diversos cientistas, médicos, pesquisadores, patrocinados por uma organização bem conhecida hoje, né? Mais de 60 cientistas que estabeleceram uma base da pirâmide em relação à sintomatologia. Então decidiram lá que inúmeros sintomas seriam decorrentes da AIDS, não vinculando tanto com o vírus, até então pouco conhecido e pouco estudado. Bang 1985 Report foi o nome desta reunião, deste evento. Porém, no decorrer desse prazo, muitas coisas acabaram acontecendo, né? Pessoas com tuberculose, com herpes, com hepatite, com influenza, apresentavam resultados positivos de AIDS, né, dos testes até então utilizados. Em 1986, já com um pouquinho mais de informação, foi encomendado um trabalho para o biólogo molecular Peter Dursberg, da Universidade de Frankfurt, que não relacionou os sintomas com o vírus HIV. Casualmente, esse pesquisador foi ocultado, escanteado, praticamente crucificado. No ano de 2000, uma conversa muito interessante, uma publicação, um diálogo muito interessante com o então ex-vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, com o diretor do Conselho de Segurança da, não posso falar, né? Não posso falar, da aquela instituiçãozinha lá com 3 letras, James Wolfensohn, que Al Gore afirmou que
epidemias seriam mais eficazes para desestabilizar países do que guerras. Que interessante isso, né? E sem falar, né, sem exercitar muito pensamento também, nós temos que pensar que a África, segundo algumas estimativas, até o final do século vai ser o continente que vai ter aí mais ou menos 40% da população mundial. Então, né, tem aquele voal de controle populacional também, né, que nós não podemos deixar de pensar nisso. Bom, no capítulo 11, o autor finalmente fecha linkando com o capítulo 7, que ele trata sobre o equívoco do câncer. Então ele apresenta as duas teorias, uma preponderante e uma alternativa. A preponderante é que o câncer é de origem mutagênica, né? E a teoria alternativa é que o câncer seria de origem de má divisão celular, principalmente fundamentado num trabalho de um bioquímico, Wendell Stanley, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1962, fundamentando esta tese, que o vírus, ele afetaria a divisão celular e não a mutação celular. Então ele afetaria, o câncer teria causa como aneuploidia e não mutagênica. Porém, outro trabalho apresentado aqui, muito interessante, ainda no início do século passado, 1910, do pesquisador Peyton Ross, um médico americano, que descobriu que retrovírus seriam causadores de tumores em galinhas, em 1910. E este médico acabou ganhando um prêmio Nobel de Medicina em 1966. Então eu acho que essas informações aí vêm até nós, para que nós tenhamos os olhos mais abertos a partir de agora e observemos melhor o que vai acontecer, o que vai ser nos vendido daqui para frente em relação a isso tudo que nós estamos vivendo, né? Bom, pessoal, como resumo, em suma, o que a mim trouxe de interessante sobre esse livro aqui, que a ciência hoje ela não está fundamentada em evidência, né, e sim em consenso. O consenso é opinião. Opinião é sujeita a emoções, não em fatos. A ciência hoje está muito aproximada do Estado, né, dos governos, sendo que governos, estados, têm agenda econômica e agenda social. Portanto, um financia o outro e o outro autoriza este um a implantar a agenda. Para mim se encaixa muito bem o atual momento que nós estamos vivendo no contexto mundial, né, com essa confusão toda aí que nós estamos vivendo, mês de outubro de 2020. Certo, pessoal? Abraço para todos. Se gostaram, compartilhem. Se gostaram, curtam. Se quiserem, se inscrevam. Vou fazer um outro vídeo que eu acho que tem bastante relação com esse livro aqui, falando de genoma, de bioengenharia, que esse livrinho aqui, Transevolução, Daniel Stolin, é muito legal também, um pouquinho mais para frente. Fiquem todos com Deus, abraço, tchau!